Meus amados e maravilhosos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Quero nesta manhã profética, no horário da nossa oração, da nossa leitura à palavra, do início da construção de 4 colunas, a qual o Senhor tem nos mostrado que será edificada uma grande obra. Eu nessa manhã vos saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e peço que a sua presença ela possa se fazer real aqui no nosso meio. Para mim, nesse momento, é o momento profético de Daniel, exatamente o período das 9 horas da manhã. Mas eu não sei até quando e que momento os irmãos serão alcançados com este vídeo. Mas saiba os irmãos que este momento profético ele se propaga pelo Cronos e o que importa é o momento de ser alcançado. Espero que você fique até o final, porque certamente o Senhor tem uma bênção para te dar. Certamente o Senhor irá falar com você de alguma forma, de repente não pelas minhas palavras, mas pela leitura da Escritura e pela revelação do Espírito Santo. Nós estamos a construir 4 colunas e graças a Deus até aqui o Senhor já nos ajudou a construir 2 colunas desta grande obra. A primeira coluna construída foi a coluna de Mateus, louvado seja o nome do Senhor. A segunda coluna, a coluna de Marcos. E agora nós estamos na terceira coluna, onde eu confesso que eu preciso de muita oração dos irmãos, porque a terra, o terreno, o lugar onde está sendo construída essa coluna, ele não está sendo tão simples quanto as outras 2. E quiçá a 4ª coluna, a de João. Mas a terceira, parece que eu não cavei nem 1 centímetro ainda. Mas nós vamos seguindo. E as manifestações elas vão surgindo. Mas aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, Ele sabe o que Ele faz. Então, nessa hora, é a primeira hora onde um servo chamado Daniel, ele se propunha a orar ao Senhor, colocando a sua vida diante dele, diante do altar, para ele conseguir servir a Deus com amor, com carinho, com dedicação e ser um exemplo diante daqueles que os enxergavam. E nós pegamos aqui para este momento este exemplo, para esta construção. Vamos construir, vamos. Então, qual o modelo? Aí o Senhor colocou no nosso coração o modelo de Daniel, de orar 3 vezes ao dia, a qual, a saber, aqueles que já sabem, tudo bem, você que está chegando agora, de repente não sabe, mas que você venha ter o conhecimento. A primeira hora de oração de Daniel diante de Deus, todos os dias, era às 9 horas da manhã, que é a terceira hora do judeu, porque a primeira hora do judeu é 6 horas da manhã, ele começa a contar a hora 6 horas da manhã, e ele conta de 3 em 3. Então, Daniel orava pela primeira vez na terceira hora, que é às 9 horas da manhã, no período das 9 horas da manhã, e depois ele orava a Deus ao meio-dia, que é a 6ª hora para o judeu, e ele encerrava o dia no horário das 18 horas, que é a hora 1ª para o judeu. E cada horário desse tem um seu significado profético, que eu peço a Deus que Ele me dê força, sabedoria e me dê essa oportunidade de um dia estar entrando nesses promenores que tem muito significado e todos eles apontam para o Senhor Jesus. Então, nesta manhã, eu quero vos convidar a orar comigo, a primeira oração da manhã,
onde eu já tenho observado surtir efeitos na minha família. Eu sou uma pessoa que observa, e eu estou vendo que esse período de oração ele tem trazido muito benefício, tem trazido milagres para dentro do meu lar. Embora nós sabemos que aquele que labuta, aquele que trabalha a grande obra, ele tem o seu fulgor, né? O seu desgaste, muitas das vezes, a reposição de energia, mas o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza, né? De onde me virá o socorro? Eu olho para o monte e de lá que vem o socorro. E muitas das vezes também, graças a Deus, eu tenho a minha esposa, que é meu braço direito, tenho a minha filha que não me discrimina, sempre está me apoiando. E também tenho meus filhos que estão distantes, cada um seguindo o seu caminho, mas cada um fazendo aquilo que pode conforme pode. E assim eu os abençoo a todos. Então, nesta manhã, eu quero vos convidar a orar, porque essa oração era uma oração muito importante, porque muitos nesse momento necessitam dela, como todos nós. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nesta manhã, ó Deus, nesta terceira hora do dia, às 9 horas da manhã, no período, né, Senhor Deus, estamos dentro do período desta oração, período das 9, período da terceira hora. Nós colocamos diante do teu altar a nossa vida e clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, que foi vertido ali na cruz do Calvário por amor das nossas vidas. Nós, nesta manhã, Senhor Deus, nós nos colocamos como pobres e necessitados diante de Ti. Eu não sei em que período do dia essa pessoa ela vai ouvir este vídeo, ela vai assistir, mas que este momento possa ser o seu momento profético. Não necessariamente às 9 horas da manhã. Às 9 da manhã é o momento profético que o Senhor nos revelou para gravar. Mas, Senhor, esse momento profético ele pode ser a qualquer tempo para o Senhor, porque o que vale é o entendimento e o proceder diante do Senhor e o caminhar para a tua presença, abrindo assim o coração e expandindo a consciência para um Deus que tudo pode. E nesta manhã, Senhor Deus, nós não deixamos nunca, ó Deus, de nos lembrar das famílias. Eu coloco, Senhor Deus, diante do teu altar minha família constituída diante do Senhor. A minha vida, a vida da minha esposa, a vida da minha filha, a minha casa, lar. Que o Senhor possa estar enviando os teus anjos, Senhor Deus, a proteger, a guardar como sentinelas. Coloco diante do teu altar, Senhor Deus, a vida dos meus filhos, que cada um está seguindo a sua própria vida, fazendo as suas próprias coisas. Mas, ó Deus, que o Senhor possa estar dando sempre amor no coração dos meus filhos. Que eles possam sempre lembrar, Senhor Deus, que existe o caminho da casa do Pai e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Queremos também, Senhor Deus, neste momento, lembrar, Senhor Deus, do pai de família que já saiu a pelejar, saiu a granjear, saiu a pleitear, meu Pai, o seu trabalho. Está trabalhando nessa hora, às vezes num lugar sufocante, às vezes num lugar estressante, num lugar onde não gostaria de estar, mas é necessário para trazer o pão de cada dia. Eu suplico ao Senhor, dê paciência, Senhor Deus, dá livramento, para que o teu nome possa ser glorificado. E também, Senhor Deus, nunca deixamos de esquecer das tuas filhas, das tuas servas, esposas, as senhoras que ficam no lar, ó Deus, que pelejam, meu Pai, desde quando acordam até no momento que dormem. E muitas das vezes tem algumas que nem dormem, Senhor, só cochilam por causa das preocupações deste dia. Por isso, Senhor Deus, nós colocamos diante do teu altar e te pedimos, dá força, porção dobrada para as tuas filhas e sabedoria, Senhor Deus, do alto, para discernir entre o bem e o mal. E pedimos ao Senhor, acampa um anjo em volta de cada uma das tuas filhas,
ó Deus, para que elas possam ser protegidas, ó Deus, principalmente pelos seus maridos que às vezes estão estressados, nervosos, ó Deus, os homens maus destas ruas, Senhor, que o Senhor não deixa, Senhor Deus, que o mal venha acontecer, mas que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Coloco diante do teu altar, ó Deus, a vida dos filhos desses familiares. Meu Deus, muitas das vezes estão desviados de todos os sentidos, meu Deus. Estão em caminhos tortuosos e trazem grandes preocupações, grandes lamentações para estes lares. Ó Deus, opera o milagre, dá um tremor e um temor no coração para que eles voltem, ó Deus, para casa, mas que voltem, Senhor Deus, para serem servos e servas diante da tua presença. Coloco, Senhor Deus, a vida das jovens, as meninas, Senhor Deus, que estão longe de casa, que saíram de casa, foram abandonadas, expulsas, Senhor Deus, por certos motivos. Colocamos também diante do teu altar a vida dos adolescentes, das adolescentes, Senhor Deus, que estão pela rua perambulando, pedintes, as crianças, Senhor Deus, que ainda não sabem nem o que estão acontecendo, estão sendo amadurecidas à força, ferro e fogo, os abusos, Senhor Deus, nós te pedimos nesta hora, desvia, Senhor, do mal, que o abusador ele possa tremer na base, possa ter temor, possa gelar e não fazer aquilo que é o desejo do coração da maldade. Por isso, nessa hora, nós te pedimos, Senhor, nós te suplicamos. E nesta manhã, nós queremos orar, Senhor Deus, por aqueles que estão nos leitos dos hospitais, ó Deus, gemendo de dores. Coloco diante do teu altar aqueles que não têm visita, que estão ali jogados no leito, nos corredores, meu Deus, passando pelo momento que estão passando, devido à jornada da vida. Coloco também diante do teu altar, Senhor Deus, a vida daqueles, meu Pai, pai de família, mãe de família, que foram abandonados, rejeitados pelos seus filhos, Senhor Deus, e colocados em um asilo para morrerem ali. Quero também, Senhor Deus, me lembrar daqueles que estão nas casas de instituições de recuperação, ó Deus, ali presos, meu Deus. Coloco também aqueles que estão em presídios, delegacias, meu Pai, que foram arrebatados por pensamentos ruins, cometeram coisas que não se procede, mas o teu nome, Senhor Deus, ele pode ser glorificado. O Senhor pode alcançar ele naquele lugar. O Senhor liberta dentro do cárcere, Senhor Deus, está escrito na tua palavra. Por isso, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor e te pedimos esta bênção, para que o teu nome venha a ser glorificado e que esta palavra ela possa alcançar, essa oração ela possa alcançar, Senhor Deus, o pobre necessitado, para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim nós oramos ao Senhor, nós te pedimos esta bênção e te pedimos, Senhor Deus, que ao abrirmos a tua escritura, ó Deus, a tua palavra possa sair virtude, para o nome do Senhor ser glorificado. Assim nós oramos, nós te bendizemos com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, hoje nós estaremos lendo no livro de Lucas, nós iremos ler o capítulo 5 do livro de Lucas, onde nós iremos, aqui é uma introdução para quando eu estiver lendo, os irmãos a estarem com a mente praticamente já amaciada, porque é uma leitura, depois os irmãos podem voltar e podem meditar e podem desfrutar um pouco mais. Aqui nós estamos fazendo um trabalho de base. Mais na frente nós iremos fazer um trabalho mais profundo, de capítulo a capítulo, versículo a versículo, e muitas revelações surgirão desse episódio. Nesse capítulo 5 do livro de Lucas,
nós iremos observar o chamado dos discípulos e os milagres. Nós iremos contemplar a pesca maravilhosa e o chamado de Levi. Nós podemos preparar o nosso coração para nós mergulharmos nas águas profundas do capítulo 5 de Marcos, onde iremos testemunhar o milagre da pesca maravilhosa que transformou a Pedro, Tiago e João em pescadores de homens. Eles não aguentaram quando eles viram aquilo que era extraordinário, sobrenatural. Tantos anos pescando, eles nunca tinham apanhado tantos peixes como aqueles que eles apanharam. Ali comoveu eles a forma deles prestarem atenção a Jesus Cristo. Nós vamos acompanhar ali também a cura do leproso, a fé dos amigos que desceram um paralítico pelo telhado para alcançar o Senhor Jesus, e o chamado surpreendente de Levi e Mateus, o publicano, onde também nós observaremos Jesus deixando bem claro que ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Um capítulo de restauração, quebra de preconceitos e entrega total ao Mestre. Então, esse capítulo é um capítulo muito interessante, com muitos tópicos, que vale a pena nós lermos algumas vezes. Então, assim, eu vos convido a abrir a Escritura, a palavra do Senhor, e nós lermos juntos. Antes nós vamos orar por ela, especialmente. Senhor Deus, nós estamos abrindo a Tua Escritura, a palavra que veio sendo trazida, Senhor, de geração em geração. Nós que já lemos há algum tempo e comparamos as Escrituras com várias outras Escrituras, no hebraico, no aramaico, e percebemos que aqui no nosso Brasil, os sinônimos nos mostram, muitas das vezes, a mesma coisa com um sentido um pouco mais raso. Mas, meus amados irmãos, 1% já é o suficiente para a salvação. E um dia o Senhor vai nos preparar um estudo mais profundo, com irmãos com mais profundidade em teologia, porque este canal é um canal onde Deus vai operar grandes maravilhas. Senhor Deus, nós oramos agora pela abertura e a leitura da Tua palavra. E pedimos, Senhor Deus, que o Teu nome possa ser glorificado a lermos cada letra, a lermos cada frase, a lermos cada capítulo e versículo da Tua Bíblia. E pedimos ao Senhor da graça, que Teu Espírito Santo, Ele possa ser sobre as nossas vidas. Assim nós oramos, nós Te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Lucas, capítulo 5, a palavra do Senhor nos diz assim: a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo vido ele, estando levando as redes, e entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros,
que estavam em outros barcos, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderava dele e de todos com que ele estavam, por causa da pesca de peixes que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Cura do leproso, verso 12. E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres bem, podes limpar-me. E ele, estando à mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe: A ninguém eu dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela sua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de entendimento e testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais e ajuntavam-se muita gente para o ouvir e para ser com ele, e ele as curava a todos das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. A cura de um paralítico, verso 17. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estava ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudesse levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o abaixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhes: Homem, o teu pecado te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: Que razoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus e ficavam cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígio. A vocação de Levi. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez ele, Levi, um grande banquete em sua casa. E havia ali muita multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa.
E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Acerca do jejum, verso 33. E disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos da bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também, numa parábola: ninguém tira um pedaço de um vestido novo para o coser em vestido velho, pois que romperá o novo e o remendo não condiz com o velho. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido do velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho, louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos pela leitura da Tua palavra e pedimos ao Senhor que neste momento ela possa encontrar um lugar no nosso coração. Que a Tua palavra ela possa ser alimento forte para as nossas vidas. Aqui, meus irmãos, nós observamos no capítulo 5 a pesca maravilhosa, não é? Ali a palavra fala que o homem, né, na figura de Pedro, Tiago, até mesmo João e os outros que ali estavam com eles, fadigaram-se a noite inteira e não conseguiram pegar nada. Muitas das vezes o nosso trabalho, nós trabalhamos o dia inteiro, pelejamos o momento todo e não conseguimos render nada. Mas somente uma palavra do Senhor, somente um movimento do Senhor é capaz de operar maravilhas. E a palavra fala que ele deu uma ordem: vão um pouco mais a mar alto, lançais ali a vossa rede e arrastai. Pedro, como o capitão, um homem mais sábio, e ali Pedro tem uma característica de liderança muito grande, ele pleitou Jesus, dizendo: mestre, nós trabalhamos a noite inteira, estamos cansados, não pegamos nada, mas dentro do meu coração há aqui uma intuição que é para seguir a tua ordem. Eu não sei porquê, que por mim mesmo eu não seguiria, mas se tu o dizes, queremos ver. E a palavra fala que ele foi e lançou as redes. E a palavra diz que eles pescaram tantos peixes naquela palavra profética que elas chegavam a se romper, que eles precisavam que os outros barcos viessem e também jogassem as redes, fizessem outro arrastão e trouxessem todos esses peixes para dentro de todos os barcos. E eram tantos peixes que eles quase iam a pique, ou seja, quase afundaram, por uma palavra. Esse é o Senhor que nós servimos, e muitas das vezes nós nos encontramos em momentos tão árduos da nossa vida que nós precisamos desta palavra. Basta somente uma palavra tua, Senhor. E isso comoveu o coração daquele homem rude, pescador. Imagina, os irmãos, não sei quantos dos irmãos que vão assistir esse vídeo
e vão concordar comigo ou discordar ou pesquisar. O pescador é um homem rude, é um homem do sol, ele é torrado pelo sol, a pele do pescador é diferente, as mãos, os seus pés, os seus braços são diferentes. O pescador ele tem uma aparência diferente dos demais, porque o corpo ele é fadigado muito pelo mar, pelas ondas, pelo balançar do barco. O corpo do homem pescador, ele parece ser diferente. Mas isso mostra que cada um, o Senhor não vê essa diferença, ele vê o que está interno, que é o desejo de salvação, porque Pedro, certamente, o coração dele ardia. E logo o que acontece, meus amados irmãos, a pesca maravilhosa aqui é de peixes, mas no mistério de Deus fala da salvação. Quando nós ouvimos falar a palavra peixe, nós falamos de salvação. E quando a salvação ela chega até você, chega até a sua casa com abundância e com sinceridade, os milagres começam a acontecer. Tanto é que o próximo episódio mostra o quê? A cura de um leproso. E esse leproso, ele estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Ou seja, e a lepra, meus irmãos, fala do pecado. Os irmãos podem pesquisar isso. A lepra fala do pecado, porque a lepra ela é superficial à pele. E quando nós falamos de pele, nós falamos de sensação, nós falamos de emoção, nós falamos da carne, nós falamos das concupiscências dos olhos, dos ouvidos, da carne. Tem a lepra, a doença, e tem essa lepra também. E logo que esse homem ele rogou ao Senhor, porque ninguém dava importância para ele, porque ele era um leproso, ele era um pecador, e todo leproso daquela época era tido como amaldiçoado. O pecado ele amaldiçoa o homem, mas o pecado ele está dentro da mente do homem. E o pecado aflora na carne quando nós praticamos aquilo que é o mau pensamento na nossa cabeça. E logo na sequência, olha, presta atenção, irmãos, o Senhor ele vai por etapa, ele purifica a lepra externa, ele te dá a palavra de vinde a mim como estás, e purifica você, ele limpa você, te deixa diferente. Só que agora você precisa andar, você precisa se movimentar. E logo depois que a pesca maravilhosa acontece, a cura que fala da salvação acontece, os peixes, vem a cura da lepra, que é aquilo que é aparente, muda a sua aparência, o seu jeito de ser. Aí vem a cura da paralisia. Agora você está pronto para se movimentar diante de Deus. E a palavra do Senhor mostra um detalhe muito interessante que tem a ver com esse trabalho que nós estamos fazendo. O Senhor estava ali dentro de uma casa e havia uma grande multidão, porque aquela maravilha ela se espalhava. Meu irmão, quando eu falo de multidão, eu falo de mais de 3, 4 mil pessoas. É muita gente. A gente fala esse número, mas quando às vezes nós vamos em algumas denominações, que nós olhamos assim, e às vezes eu pergunto, nossa, está cheia a igreja hoje, quantas pessoas tinham? Pô, todos os assentos estavam ocupados, e eram 700 assentos. Você fala, o quê? Quase 1000 pessoas aqui, não dava nem para perceber? Exatamente, 1000 pessoas. Então a gente não consegue nem ver. Mas ali a palavra do Senhor fala que era uma grande multidão, não tinha como entrar pela janela, não tinha como entrar pela porta, não tinha espaço, ele estava numa cama, estava paralisado, paralítico. E a palavra fala que eram 4 amigos. O que os irmãos pensam que esses 4 amigos representam? Os 4 evangelhos, meus amados. As 4 portas abertas,
até chegar ao Senhor Jesus. E cada um entende de uma forma diferente, porque cada amigo é distinto do outro, cada evangelho é distinto do outro, mas eles unidos são capazes de levar o homem até o Senhor Jesus. E a palavra fala que os 4 evangelhos, eles são como a água, eles atravessam, eles penetram, eles acham um lugar e conseguem. E quero dizer uma outra novidade para os irmãos aqui. A palavra aqui falou telhado porque é a nossa tradição. Falou telhas porque é do nosso continente, é as nossas construções. Mas lá em Israel, as casas não eram feitas de telhas, não existem telhas. Lá elas são feitas sobre lambris. E esses lambris são colocados barros, areia, brita, trançados de vime, de bambus e barro, e outra camada, formando um bloco, como hoje para nós aqui chamamos de laje. Lá as lajes eram assim. Tanto é que eles plantavam arroz e trigo em cima dos seus telhados. Imagine o trabalho que esses irmãos tiveram. Eles tiveram, esses 4 evangelhos tiveram que ter estratagema. Esses quatro irmãos tiveram que pensar, como vamos fazer esse negócio? Vamos furar um buraco. Imagine eles cavando este buraco, Jesus dentro do lugar, observando aquele barulho, e quando ele viu romper aquele buraco, e tiveram que abrir um buraco da largura da cama, porque o homem estava paralisado na cama. E a palavra fala que eles desceram, este homem, diante de Jesus. E a palavra fala assim, e não achando por onde pudessem levar por causa da multidão, subiram no telhado e por entre as telhas, né? Aqui fala telhas, mas a construção é a qual eu disse, o baixaram com a cama até o meio de Jesus. Olha o detalhe. E vendo ele a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados te são perdoados. Irmãos, através dos 4 evangelhos, e vendo o Senhor, a narrativa que chegou até você, que chegou até a mim, por causa disso, dessa trajetória de anos, décadas, centenas de dias, milhares de anos, chegaram até nós. E por causa disso, nós somos salvos. Por causa da fé do Evangelho. Porque o Evangelho fala daquele que é do reino, da paz. O Evangelho da paz. O Evangelho que traz a paz. O Evangelho da salvação. E logo em seguida, nós temos a vocação de Levi, que é um publicano, né, que tem por nome de Mateus, esse Levi, né, chamado Levi. E a palavra fala que uma grande multidão se reunia à mesa, e os publicanos eram que cobravam impostos, não eram homens bem, não eram fiscais, não eram bem quistos pela sociedade, porque havia ali problemas entre eles, que não é o nosso caso, mas houve uma indagação, porque Jesus estava junto com ele, porque Jesus chamou Levi, vem comigo que agora eu vou te fazer pescador de homem também, com esse teu coração. E Levi chamou ele para ceiar com ele. E a palavra mostra que muitos foram se assentar com ele. Muitas pessoas importantes, principalmente os fariseus e os saduceus da época, os amorreus e os escribas. E eles indagaram diretamente com Jesus. Mas os teus discípulos comem e bebem com pecadores? Aí o Senhor dá uma palavra humilde.
Falou: olha só, meus servos, meus filhos, eu não vim para os sãos, mas eu vim para aqueles que estão doentes. Está escrito bem assim. E Jesus respondendo lhe disse: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, você que de repente se encontra nessa condição, o Senhor veio te chamar para isso. Não importa a condição que você venha estar, o Senhor veio te chamar do jeito que você está. Porque do jeito que você está, Ele tem poder de te fazer uma nova criatura. E ele também é interrogado a respeito do jejum, porque eles eram muito tradicionais, viviam no mundo da tradição. E a hora que Jesus chegou para revolucionar, para mostrar que é simples o reino de Deus. E eles indagavam Jesus e diziam: por que os outros discípulos, os discípulos de João, que nós chamamos de Elias, os nossos discípulos, aqueles que andam conosco, que são nossos alunos na Torre de Gamaliel, eles jejuam, lavam suas mãos e não comem no sábado. Por que os seus fazem isso? Eles comem e bebem. Aí o Senhor responde assim: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Mas dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado, então naquele dia jejuarão. Então, meus amados irmãos, como que podia? Jesus estava presente, o noivo estava presente. Era motivo de alegria, felicidade, maravilhas o tempo inteiro, toda hora. A palavra fala em certos livros que se fosse escrever tudo que Jesus fez, praticou, não caberia em todos os livros que existem no planeta. Um movimento do Senhor Jesus fazia milagre. Mas ali ele diz que há tempo para tudo, há tempo que você vai precisar jejuar, há tempo que você vai precisar se santificar. Mas agora os meus filhos estão comigo. E ele dizia assim, por quê? Porque eles estavam querendo misturar ensinamentos antigos com os novos ensinamentos. E quando se misturam esses dois, não dão certo. É como pano velho e pano novo. Rasga, rompe. É como se colocar um vinho novo dentro de um odre velho. Ele vai se romper. Não cabe, então precisa se fazer tudo de novo. Eis que faço nova todas as coisas. Esta é a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Eis que faço nova todas as coisas. E sou capaz de apresentar-vos a salvação, curar a lepra, fazer andar o paralítico, me assentar, te aceitar como você está e fazer de ti uma nova criatura, te dar uma nova roupa, te dar uma nova condição, para que o meu nome venha a ser glorificado. E para que a sua mente, para que a minha mente, ela possa se abrir, se expandir para esse grande momento desse advento da volta do Cristo, onde nós seremos transportados em um abrir e fechar de olhos para uma nova dimensão, uma nova terra e um novo céu. Esse é um assunto muito interessante, onde nós também iremos trabalhar muito neles em Atos dos Apóstolos. Assim, nesta hora, eu agradeço aos irmãos e uso agora este momento, meus amados, para nós orarmos e colocarmos este período na presença do Senhor. Senhor meu Deus, nesta hora, nós sabemos que temos muito a dizer, muito a ler, mas basta, Senhor, por este momento. Passaremos para o próximo capítulo na próxima hora. Mas nesse momento nós oferecemos ao Senhor este período e colocamos diante do teu altar todos aqui que nós citamos, todas as famílias, todas as necessidades. E pedimos ao Senhor que, em nome do Senhor Jesus, esta boa palavra, através do sacrifício no madeiro, o
o sangue do Cordeiro que foi vertido sobre esta terra, ela possa alcançar aquele coração necessitado. Que não seja a minha palavra, Senhor Deus, não seja o meu falar, mas que seja o falar do Teu Espírito Santo. Porque o Senhor é muito melhor do que tudo, nós somos pó desta terra, mas o Senhor é maravilhoso, grandioso. Por isso toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, para todo sempre, porque digno é o Senhor de toda a glória e de toda a aceitação. Assim nós oramos, colocamos diante do Teu altar as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, com a graça maravilhosa do Teu Espírito Santo. Amém e graças a Deus. E vos deixo aqui, né, meus irmãos, um forte abraço, aquele abraço gostoso desde o princípio. Beijo no coração, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E vos faço humildemente esse pedido, não é? Se você gostou, achou interessante, chegou até aqui, você possa deixar o seu like, possa deixar o seu gostei, fazer o seu comentário e compartilhar com aqueles que você acha que é interessante ouvir essa palavra. Assim eu vos agradeço e deixo a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus.